Eu quero concluir relembrando que quando falamos de zelo, no contexto religioso cristão, nós estamos falando de um esforço grandioso para realizarmos tarefas para Deus ou para agirmos de forma agradável a Ele. Nós, a primeira igreja batista em Itapevi, nós, eu e você, nós queremos ser uma igreja que vive como comunidade, onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Entretanto, nossa compreensão de Deus precisa ser correta. Caso contrário, nos tornaremos monstros em nome de Jesus. Promoveremos guerras, expulsaremos vidas da igreja, oraremos para descer fogo sobre todos aqueles que nos ferem, nos tornaremos leões ferozes ao invés de cordeiros mansos. A Bíblia diz que devemos ser zelosos na prática do bem, da justiça, da verdade, do perdão, para que possamos viver em comunhão. Paulo escreve à igreja de Éfeso as seguintes palavras. Éfeso, capítulo 4, verso 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gostaria de desafiar você a se avaliar hoje com muita sinceridade, a olhar para dentro de você. E só você pode fazer isso com a ajuda de Deus. E verificar se não existe um Hamas no seu coração. Uma tendência violenta contra aqueles que não são iguais a você. Que não compreendem a vida como você. Que não estão na mesma maturidade espiritual que a sua. Olha se não tem um Hamas dentro de você. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da reconciliação, do encontro com o outro, da descoberta do valor do outro como ser humano e como irmão. E não importa de onde procede o outro, mas em Cristo, o outro é um conosco, comigo e com você, conosco. Será que você, em sua compreensão bíblica, não age de forma monstruosa contra aqueles que você julga pecadores? Seus relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja? Será que você não age preconceituosamente na sua forma de liderar vidas, matando muitas vezes vidas com seu zelo religioso? Quantas pessoas você já expulsou da igreja? Ou quantas pessoas já saíram da igreja porque você as fez acreditar que não era o lugar delas? Não demonstrou amor por elas, mas preconceito. Quantas pessoas você violentou psicologicamente com o seu zelo religioso, ou com o seu zelo político, ou quem sabe com o seu zelo ideológico, sexual, futebolístico? Será que eu e você não temos de fato um Hamas dentro de nós? Um sentimento de ódio para com todos aqueles que não pensam como nós? Será que não existe um Hamas
em nossa estrutura social, em nossa estrutura religiosa, institucionalizada, matando vidas, violentando mulheres e crianças. A guerra, meus amados, não está só em Israel e na Palestina. A guerra não está só lá na Rússia e Ucrânia. A guerra está aqui no Brasil, em São Paulo, aqui em Itapevi. Ela começa em mim, em você. Existe um Hamas em nós, um zelo doentio em nossa política corrupta, um zelo monstruoso em nossas comunidades, em nossas igrejas, um zelo violento em nossos policiais, um zelo terrível nas torcidas de futebol de nosso país. Há morte por todo lado. Há diversos grupos defendendo zelosamente suas ideologias, suas paixões, matando pessoas indiscriminadamente. A nossa única esperança é Jesus. E Paulo escreveu as seguintes palavras em Efésios, capítulo 2, verso 13 ao 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Longe se refere aos gentios. Nesse contexto se referia a nós. Mas nós que hoje já estamos próximos de Cristo, podemos ver isso olhando para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Mas ele está dizendo que ele nos aproximou. Tanto nós que conhecemos Cristo, quanto aqueles que não conhecem a Cristo. Ele nos aproximou, Cristo fez isso. Aí ele continua dizendo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, então ele está falando de judeus e gentios, e nós podemos pensar isso hoje de cristãos e não cristãos. Ele está dizendo, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele fez isso com os judeus e palestinos. Jesus é a única solução, é a única resposta. Os judeus foram aproximados dos palestinos em Cristo. Em Cristo. Na medida que o palestino conhece Cristo, na medida que o judeu conhece Cristo, ambos são um só no corpo. Na medida que nós cristãos andamos com Cristo, vivemos com Cristo, e aqueles que não conhecem Cristo passam a conhecer Cristo, também são inseridos no corpo de Cristo e nos tornamos um só. Ele, somente Ele pode fazer essa união, restabelecer a paz entre todos os povos. A única resposta para o fim do mal residente em nós seres humanos é Jesus. O Evangelho de Jesus é a única esperança para nós. O Evangelho de Jesus derrubou o muro que nos separava do outro, para nos tornarmos um com Ele. O Evangelho de Jesus, e somente Jesus, por meio do Espírito Santo, pode unir ambos, judeus e palestinos, russos e ucranianos, bandidos, milicianos e policiais, heterossexuais e homossexuais, políticos de extrema direita e da extrema esquerda, corintianos, palmeirenses. Somente Jesus, e nele, uma vez que cada um de nós se converte a este Evangelho, se entrega a Cristo, Ele nos faz um. Ele nos faz um. Todos nós, seres humanos, somos pecadores e todos precisamos nos reconhecer dessa forma. Todos nós, seres humanos, precisamos de Jesus para sermos libertos do poder do pecado que opera em nós e nos leva então a vivermos um zelo doentio e monstruoso. O pecado nos leva a vivermos um zelo doentio e monstruoso. Queremos ser uma igreja que derruba muros e constrói pontes para que todos possam experimentar o amor de Deus.
Queremos ser uma igreja onde o zelo seja uma virtude encontrada na busca somente pela humildade, pelo perdão, pela paz. Nos esforcemos para isso. Deus nos abençoe para sermos a igreja de seu sonho neste mundo presente. Não a igreja que nós sonhamos, mas a igreja que Ele sonhou antes da fundação do mundo. Eu quero convidar você a fechar os olhos.